Olá pessoal, vamos começar a nossa primeira aula discutindo de forma genérica o conceito de redes. Uma rede é um sistema de pessoas ou objetos interligados. As redes estão ao nosso redor. De acordo com o slide, nós temos 4 exemplos simples e genéricos do que vem a ser uma rede. Então nós temos o primeiro exemplo, que é a rede de transporte. E em cima do exemplo das redes de transporte, nós temos o sistema rodoviário, onde temos as estradas, os meios de transporte e o pedágio. Um exemplo da família como uma rede social constituída de pais, filhos e sobrinhos. Nós temos o sistema vascular como um exemplo de uma rede biológica constituída de veias, artérias e o coração. E temos os serviços públicos, onde o sistema de esgoto é constituído pelos encanamentos, pelas estações de tratamento e etc. Agora, falando de uma forma mais específica, nós temos as redes de computadores. E de acordo com o slide, a rede de computadores é a totalidade de circuitos e dispositivos de comutação que permitem a ligação de equipamentos de processamento de dados. Na verdade, é um conjunto de dispositivos de informática ligados por um meio físico que permite a comunicação e troca de informações entre eles. Esse slide mostra de uma forma bem simples e elementar os requisitos mínimos para que possa se considerar uma rede. Nós temos 2 computadores, 2 hosts ligados entre si através de um cabo crossover. É importante ser salientado que essa rede também possui uma classificação, por mais simples que ela seja. Essa é uma rede PAN. A sigla PAN vem de Personal Area Network, uma rede pessoal. E a rede PAN tem várias características. Ela é caracterizada por ter uma área de alcance de, no máximo, 10 metros aproximadamente. Em geral, nós utilizamos a rede PAN para interligar 2 computadores. Mas essa não é a sua única finalidade. Nós podemos conectar vários outros dispositivos periféricos, constituindo também uma rede PAN. Então, quando utilizamos uma rede com teclado, mouse, impressora, dispositivos sem fio, nós estamos utilizando uma rede PAN. As redes ad hoc, que são redes wireless, que são constituídas com a ausência de um AP, também são um exemplo simples de uma rede PAN. Contudo, a classificação muda um pouquinho. Elas passam a se chamar WPAN, ou seja, temos o W de wireless, que vem antes de Personal Area Network, indicando o meio físico sem fio. Vamos falar de forma introdutória sobre o histórico das redes de computadores. No começo da informática, os computadores eram equipamentos enormes, conhecidos como mainframes. Esses equipamentos ocupavam, às vezes, uma sala inteira. Apenas haviam dispositivos de entrada e saída de dados, que eram conhecidos como terminais. Com esses equipamentos, o usuário dava entrada nos dados e recebia a informação que era processada pelo mainframe, o computador central. Então, nós temos nesse slide um exemplo simples, uma figura que denota como se classifica essa rede. Nós temos os terminais, que são dispositivos conhecidos como terminais burros. Por que um terminal burro? O terminal, utilizado na época do mainframe, não tinha poder de processamento ou armazenamento. Dessa forma, ele era totalmente dependente do mainframe, que agia como um dispositivo central, processando e armazenando as informações. No início da década de 80, surgiram os microcomputadores. A partir de então, o processamento passa a ser feito no próprio computador do usuário. Então, cada usuário passa a ter o seu equipamento dedicado, um equipamento autônomo, que não dependia mais de um computador central para processar ou armazenar as informações. Para uso doméstico, isso foi fundamental, foi fenomenal. Porém, para uso corporativo, trouxe algumas inconveniências com relação aos custos e outras características. Na época, foram criados vários aplicativos para uso nos microcomputadores. As empresas passaram a
possuir computadores e esses equipamentos, que são dispositivos dedicados, operavam de forma independente uns dos outros. Então percebeu-se que essa maneira de administrar as empresas não era nem eficaz e nem econômica. Então elas precisavam de uma solução que respondesse de forma satisfatória a 3 questões. Como evitar a duplicação de equipamentos e recursos? Ou seja, precisávamos fazer de alguma forma com que eu não precisasse ter 30 impressoras para 30 hosts. Como se comunicar de forma eficaz? Ou seja, algum arquivo que eu tivesse na minha máquina, como eu faria para que esse arquivo pudesse ser transmitido de uma máquina para outra, de forma eficaz? Como configurar e gerenciar uma rede? Dessa forma, as empresas perceberam o quanto poderiam ganhar com os computadores interligados através de uma rede. Os aplicativos poderiam ser compartilhados, dispositivos como a impressora poderiam ser usados por vários usuários ao mesmo tempo, e isso reduziria muito os gastos com equipamento. Inúmeras vantagens poderiam ser faladas no nosso treinamento com relação ao uso de redes, e de fato, várias dessas vantagens serão abordadas posteriormente. Então, nós vamos falar apenas algumas, em caráter introdutório. Compartilhamento de espaço em disco. Quando um determinado usuário deseja salvar uma informação e, por um acaso, o espaço no disco na sua estação não é suficiente, este usuário pode optar por efetuar a gravação em uma estação ou um servidor que esteja na rede. Sem dúvida, pessoal, esse é um dos recursos mais utilizados em redes de computadores. Nós temos várias formas de armazenar um arquivo remotamente em um computador da rede. Nós temos os servidores FTP e também temos os famosos compartilhamentos de pastas, compartilhamentos de arquivos e por aí vai. Tudo isso será falado de forma mais aprofundada posteriormente. Então, nós estamos dando apenas uma introdução. Compartilhamento de impressoras. Não seria necessário uma rede com 30 máquinas trabalhar com 30 impressoras. Bastaria uma única impressora instalada localmente e o restante iria imprimir através dessa impressora utilizando a rede. Bom, sabemos que o compartilhamento de impressoras também é um recurso fundamental. Conseguimos fazer com que, com uma ou poucas impressoras, todos os usuários da rede utilizem esses equipamentos através da rede. Nós temos aí 2 classificações muito importantes com relação ao serviço de impressão. Nós temos as impressoras compartilhadas, que são as impressoras instaladas localmente nas máquinas, e essas máquinas estabelecem o compartilhamento dessa impressora através da rede. E também temos as print servers, que são impressoras dedicadas. Elas têm uma porta de rede e nós interligamos essa rede, inserimos um IP nessa impressora, de forma que ela funcione de forma autônoma, sem que seja necessário para isso uma máquina. O compartilhamento de drivers, com certeza, é um recurso bem desejável como um benefício com o uso de redes. Nesse tipo de compartilhamento, ocorre uma economia considerável, tanto a nível financeiro quanto a nível de organização. Então, vamos a um exemplo. Não há necessidade de um laboratório escolar trabalhar com 20 máquinas e cada uma com o seu drive de CD-ROM. Podemos, assim, facilitar os alunos levarem jogos ou outros tipos de arquivos ou programas não permitidos pela instituição. Nós podemos instalar apenas um drive de CD no computador do administrador e o administrador, a partir de então, iria controlar o acesso ao drive para determinados alunos, de acordo com as políticas da instituição. Compartilhamento de aplicativos. Não há necessidade de termos aplicativos instalados em várias máquinas. Podemos instalar o software somente em uma máquina e todos os usuários que estiverem na mesma rede poderão usar este software de forma compartilhada. Um exemplo é o servidor TS, o Terminal Service, do Windows, no qual nós podemos utilizar uma estação e os hosts conectam remotamente nessa estação, utilizando não só o Windows, mas todos os aplicativos instalados nessa máquina. Uma ressalva importante deve ser feita com relação ao compartilhamento dos aplicativos. Verifique se o fabricante deste aplicativo
permite o compartilhamento. É sempre bom dar uma lida no contrato para vermos se não estamos infringindo alguma lei. Redundância e segurança dos dados através de backup. É um meio de segurança que pode ser feito através da rede, compartilhando os dispositivos que armazenam os dados. Bom, pessoal, é claro que o backup ele é um recurso não só desejável, como também fundamental e vital para as redes, principalmente para as redes corporativas. É importante que o backup não seja feito localmente no ambiente de trabalho. É importante até que o backup não fique no mesmo prédio onde trabalhamos. Se possível, ele tem que ficar a quilômetros e quilômetros de distância do seu ambiente de trabalho. Tudo isso são normativas que fazem com que eu consiga ter um recovery bem sucedido no caso das mais inúmeras situações que podem acontecer, como, por exemplo, incêndios ou até mesmo um terremoto. Ninguém sabe quando um pode acontecer. A forma mais arcaica que nós podemos falar com relação ao uso de redes seria o trânsito dos dados e das informações entre os hosts. Vamos imaginar uma rede onde uma informação é pertinente a mais de uma máquina. Se não teríamos forma de comunicar esses hosts, teríamos que colocar essa informação em um disquete, em um pendrive ou em uma mídia gravada e andar com essa informação para poder compartilhar entre os hosts. Obviamente, a ideia do uso de rede faz com que essa necessidade não venha a existir. Com a rede de computadores, nós podemos simplesmente compartilhar um arquivo entre uma máquina e outra, sem mesmo ter que levantar da cadeira. Nós temos o e-mail, que é um exemplo mais simples e eficaz de como podemos trocar informações sem ter que se locomover. Compartilhamento de acesso à internet ou a outras redes. Bastaria uma máquina ter o link físico com a internet para que outras máquinas da rede também tenham acesso à rede mundial. Bom, pessoal, o compartilhamento de internet é algo 100% desejável e funcional nas redes corporativas. É necessário o compartilhamento da internet entre os hosts. Se esse recurso não existisse, nós teríamos que ter um link para cada máquina que se conecta à internet. Nós temos muitas outras finalidades. Nós temos muitos e inúmeros recursos que poderiam ser falados. Por hora, vamos terminar falando apenas de telefonia, um exemplo simples também de compartilhamento, a videoconferência, o monitoramento de câmeras de segurança e muitos outros. Em geral, as redes de computadores são implementadas visando o aumento de produtividade e a diminuição do custo através de algumas ações: compartilhamento de dados, compartilhamento de recursos e compartilhamento de vários outros itens, além da administração centralizada. Para finalizar essa aula, vamos definir algumas classificações simples. Nós temos a internet, que é a rede mundial de computadores. Nós temos a intranet, que é a rede privada, no mesmo modelo que a internet, porém funcionando localmente. E nós temos a extranet, que é uma intranet que permite acesso remoto através de um modem ou a internet. Bom, pessoal, terminamos aqui a nossa aula. Até a próxima.